E começamos a nossa edição com um questionamento. Afinal, o que deu errado no Starbucks e na Subway no Brasil? Essa é uma pergunta que persiste nas rodas dos mais diversos setores brasileiros nesses últimos dias para entender a derrocada de duas das marcas mais famosas de alimentação e bebidas no país e também no mundo. Vamos voltar a algumas casas para entender o caso. A Salt Rock, que controla o Starbucks e a Subway, foi fundada em 2015 e passou a adicionar redes famosas, especialmente os restaurantes de aeroportos no país. A gestora teve um acordo para licenciar a Starbucks, podendo cuidar de todas as franquias no país. A última delas foi o Eataly, quando o fundo passou a ter a exclusividade na operação e no desenvolvimento da marca italiana no território brasileiro. Além de gerir Starbucks, Eataly e Subway, ela cuida ainda da Fridays. Na última semana, a Salt Rock virou notícia nacional, pois ela pediu a recuperação judicial diante de uma dívida de 1 bilhão e 800 milhões de reais. A controladora diz que a RJ, a recuperação judicial, vai ser necessária para se reestruturar e citou problemas que se arrastam desde a pandemia. A medida, segundo a empresa, é proteger financeiramente as operações no Brasil, atrelado a decisões estratégicas para ajustar seu modelo de negócio à atual realidade econômica. E a nota vai além. Ela diz que os desafios econômicos no Brasil, resultantes da pandemia, a inflação e a permanência de taxas de juros elevadas, agravaram os desafios para todos os varejistas, incluindo a Salt Rock. Bom, e com tantas dúvidas das pessoas, nós vamos receber o Luiz Deoclésio Oliveira, que é presidente da On Behalf, que é uma empresa de assessoria em recuperações judiciais, que está presente nos nossos estúdios aqui do Business. Obrigado pela presença, Luiz. A primeira pergunta é o seguinte: a Justiça deu, entre aspas, uma negativa ao pedido de RJ. Os advogados da Salt Rock, eles falaram que vão recorrer. Quais vão ser os próximos passos agora dessa recuperação judicial que realmente mexeu com o país todo, né? Porque a gente está falando de duas marcas muito famosas, que é o Subway e a Starbucks, né? Seja bem-vindo aqui no Business. Obrigado. Inicialmente, acho que é importante destacar que a Subway, no Brasil, ela é operada realmente pela Salt Rock. Foi um contrato recente, inclusive, do ano passado, só que ela não foi incluída nesse pedido de recuperação judicial. Então, ela, inclusive, até tem alguns credores que questionam por que a Subway não foi inserida nesse pedido. Então, é importante destacar... E por que não foi incluído nesse pedido? Já tem essa resposta? A decisão de incluir ou não um negócio é do próprio devedor. Ah, tá. É da empresa. Ela pode ter várias marcas e, ao mesmo tempo, ela decidir quais ela pode incluir na recuperação judicial. Exatamente. Tá. Na teoria, as empresas que, de fato, estão em crise momentânea que dependem desse benefício da justiça. Se tem uma empresa que ela, embora tenha um controle societário do mesmo grupo devedor, mas ela não está na mesma situação que por exemplo, as outras empresas, e não tem nenhuma confusão patrimonial, não tem nenhuma garantia cruzada, a decisão de inserir ou não dentro desses critérios é do devedor. Agora, Luiz, o que vai ser, o que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, em relação a essa recuperação judicial? Quais são os próximos passos? Outro ponto importante para se destacar, o pedido foi realizado para a Justiça Estadual aqui de São Paulo. O juiz, ele poderia ter deferido esse processamento, ter dado início ao processamento de pedido de recuperação judicial, mas para fins de ter uma consistência maior das informações que foram colocadas, ele pediu para um auxiliar que detém esse conhecimento técnico para trazer essa mais informações. Análise e a consistência das informações e até mais informações. Mas é que chama atenção também, porque eu vejo outras empresas, né? O Brasil está se acostumando aí com essas duas palavras, recuperação judicial, que é lamentável aí, né? Que nenhuma empresa no mundo almeja a sua recuperação judicial. Mas com muita empresa brasileira
quando faz o pedido de recuperação judicial, ele, em geral, é prontamente aceito pela Justiça, às vezes no mesmo dia, né? Sim. Esse, então, na verdade, vai ser prorrogado por mais um dia para analisar informações aí do pedido. O juiz deu o prazo de 7 dias para que esse auxiliar apresente esse relatório. Geralmente não demora para o juiz fazer essa avaliação, porque o relatório já vem com essa opinião do auxiliar se atendeu ou não os requisitos para que seja autorizado. Deixa eu mudar um pouquinho aqui de assunto, mas continuando falando aí da rede Starbucks no Brasil. Vamos trazer os números aqui no telão dos lucros da empresa no mundo, porque na verdade o lucro da empresa cresceu no mundo todo, chamou atenção, foi mais de tá aqui, olha os resultados, os números da Starbucks no mundo. Teve um lucro aí de 1 bilhão e 220 milhões de dólares, uma alta muito relevante de 38,8%, e as vendas globais cresceram 8%. E aí ficou uma dúvida, Luiz, e não sei se você consegue nos responder aí, o que afinal deu errado no Starbucks no Brasil? Bom, todos passaram pelo problema da Covid. Principalmente no ramo de alimentação, no varejo, as operações ficaram paralisadas praticamente 2 anos. Nisso, as empresas tiveram que fazer investimentos para se manter essas operações paradas, porque por mais que estivessem paradas, você tem funcionários, você tem negociações de aluguéis que não foram interrompidos automaticamente. Então, na continuidade do pós-Covid, eles já carregavam essas deficiências por conta dessa paralisação. E a questão de capital de giro e linhas de créditos também reduziram. E isso acaba impactando nos negócios como um todo, né? Praticamente todas as empresas sofreram por conta, basicamente, dos mesmos motivos. Eles, no pedido de recuperação judicial, eles falam abertamente sobre a realidade, como eu falei logo no início do programa, sobre economia brasileira. Eles citaram várias vezes a questão econômica brasileira, que o varejo inteiro brasileiro sofreu e que, especialmente, a Salt Rock foi duramente atingida, né? Agora, nos últimos dias, Luiz, a gente teve uma série de perguntas diversas, assim, principalmente em redes sociais, sobre a situação tanto da Starbucks quanto do Subway. Eu queria que você, como especialista em recuperação judicial, ajudasse a elucidar essas questões. As lojas Starbucks no Brasil, elas correm o risco de fechar? É um risco que causa um prejuízo para todas as partes, tanto para a Starbucks Internacional quanto para a Salt Rock, que fez todo um investimento para se manter essa operação. Creio que não seja do interesse da Starbucks sair do Brasil, até porque creio que o resultado no Brasil é relevante para esse resultado global que você apresentou aqui. Deixa eu até chamar a atenção, se puder voltar aquela arte lá do 1 bilhão, foi mais de 1 bilhão de dólares aí de resultado, isso no trimestre, né, uma alta muito relevante, e ela não cita, eu lembro do balanço que eu li, ela não cita os resultados brasileiros, né, as vendas globais aí 8%, um lucro aí de mais de 40%, e muita gente se questiona, peraí, os números vieram melhores, vieram acima dos esperados, os números no mundo da Starbucks. Por que teve tanto problema? Por que no Brasil ela está dando tanto problema? E você tinha comentado comigo, acho que antes de a gente começar a gravar, que a Starbucks nos Estados Unidos, ela tinha mandado uma comunicação para cortar a licença, né, dos licenciamentos. Isso aconteceu? Aconteceu, né? No início do mês de outubro foi recebida uma notificação de rescisão imediata das operações aqui no Brasil. A própria devedora informou no pedido de recuperação judicial que a Starbucks representa 50 milhões de reais mensais do faturamento do grupo. Então, é um faturamento, embora comparado com outros segmentos, que não é muito alto, mas pensando no negócio no Brasil, é uma operação relevante tanto para a Starbucks Internacional quanto para os resultados do próprio grupo da Salt Rock. Recuperação judicial, tem gente que confunde recuperação judicial com falência, por exemplo, fica apavorado. Recuperação judicial é um tempo
determinado, depois que é aceito pela justiça, né, em que você blinda as dívidas dos credores. É basicamente isso, né, Luiz? Sim, tem um período que no deferimento do processamento, o juiz, até pela própria lei, um período de suspensão das ações e execuções de 180 dias, que até pode ser prorrogado por mais 180 dias, que blinda dos efeitos de processos judiciais, bloqueios, de execuções de dívida. E o procedimento inicial, ele vai ter um cronograma que pode durar até 1 ano. Uma empresa desse porte, ela pode chegar à falência? Sim. Descumprindo qualquer exigência que a lei estabelece, pode ser convolado em falência. Não apresentar o plano de recuperação judicial em 60 dias também pode ser convolado esse processo em falência. E em caso de não aprovação dos credores também do plano que for apresentado pela empresa. E automaticamente, não sendo aprovado, é convolado em falência a recuperação judicial. Bem, nós recebemos em nossos estúdios o Luiz Deoclésio Oliveira, que é presidente da On Behalf, que é uma empresa de assessoria justamente em recuperação judicial, que nos ajudou aí a elucidar esse assunto que virou nacional, né? Porque a gente está falando de marcas extremamente conhecidas dos brasileiros, como Starbucks, a Subway, a Italy, a Fridays. Obrigadíssimo pela presença aqui nos nossos estúdios. Obrigado.